Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Resolução que afeta planos de saúde de funcionários de estatais é suspensa. O projeto de decreto legislativo 313 de 2022 suspende uma resolução do Ministério da Economia que estabelece diretrizes para a governança de empresas estatais federais. Publicada em 4 de agosto, a Resolução 42 de 2022 traz orientações acerca de plano de cargos e salários, remuneração e promoção. Em um de seus pontos, o documento limita a participação da empresa no pagamento dos planos de saúde a 50% das despesas. O pedido de suspensão, em análise na Câmara dos Deputados, foi apresentado pelo deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Ele lembra que a Resolução 42 reestabelece norma anterior, a Resolução 23 de 2018, já revogada pelo Congresso Nacional. O deputado afirmou que o Congresso já reconheceu a ilegalidade da limitação estabelecida pela Resolução 23 de 2018, que limitava a participação das estatais no custeio de benefício de assistência à saúde. A Resolução 42 de 2022 também proíbe as empresas estatais federais de conceder empréstimo pecuniário a seus empregados a qualquer título e de conceder férias por mais de 30 dias por ano trabalhado. O projeto será analisado pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ser votado pelo plenário. 3 estados conseguem no STF compensação por perdas na arrecadação do ICMS. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou que o governo federal deverá compensar as perdas de arrecadação do Acre, de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte com a limitação da cobrança de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Pela decisão, assinada na sexta-feira, 19 de agosto, a compensação deverá ser feita por meio do abatimento de valores da dívida pública dos estados com a União a partir deste mês. A decisão foi motivada por ações movidas pelos estados diante da Lei Complementar 194 de 2022, que limitou a alíquota do imposto nas operações envolvendo combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Ao deferir a liminar, o ministro entendeu que a compensação deve ocorrer imediatamente e não somente em 2023, após a apuração da arrecadação, conforme defende a União. Gilmar Mendes afirmou que não é possível extrair uma interpretação mais restritiva, seja constitucional, seja legal, na qual calculasse o devido a título compensatório em 2022 para a compensação em si sobressair tão somente em 2023, tendo em vista que a perda de arrecadação pela intervenção legislativa em debate afeta o fluxo de caixa dos entes subnacionais de forma imediata, e a compensação visa restituir aquele, não sendo possível tolerar que os entes subnacionais aguardem praticamente 6 meses para tal recomposição, equalização e compensação. Pela decisão, o governo federal também não poderá inscrever os estados em cadastro de inadimplência e cobrar encargos moratórios sobre a compensação. A ANS registrou em julho aumento de 7% nas reclamações contra planos de saúde. O número de reclamações de usuários de planos de saúde registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, teve alta de 7,2% em julho, na comparação com junho. O boletim foi divulgado pela agência reguladora em 23 de agosto. As queixas somaram 19.222, número que é o terceiro maior da série histórica, ficando atrás apenas de março e maio deste ano. Entre as queixas, 268 foram relacionadas a casos de Covid-19, o que representa uma queda de 36,5% em relação ao mês anterior. Aproximadamente metade dessas reclamações, 49%,
diz respeito a dificuldades na realização de exames e tratamento para o coronavírus. Os dados constam no Boletim Covid-19 Saúde Suplementar, que foi divulgado pela última vez pela agência, e que avalia que o cenário é de redução de casos da doença e estabilidade dos parâmetros analisados. Conforme divulgado pela ANS, 90% das reclamações registradas puderam ser resolvidas por meio de sua intermediação de conflitos. O boletim mostra que as 49 operadoras de planos de saúde com rede própria ou hospitalar mapeadas na pesquisa tiveram 52,1% de seus leitos comuns e de UTI para Covid-19 ocupados neste período. Já nos leitos comuns e de UTI para os demais procedimentos, a taxa de ocupação era de 80,1%. Na comparação com o ano anterior, considerando os números do mês de maio, o RT-PCR teve uma redução de 69,4% e os exames de anticorpos um aumento de 7,94%. Os exames de anticorpos também registraram um aumento de 65% em relação a abril deste ano. O crescimento é compatível com a disseminação das subvariantes da Ômicron, que se espalharam no país entre os meses de maio e junho. O número de usuários se manteve numa tendência relativa de alta, que vem sendo observada há 2 anos e continua a se aproximar dos 50 milhões, sendo 49,8 milhões o maior nível alcançado nesta série histórica. O coletivo empresarial é o tipo de contratação que mais tem contribuído para o aumento de usuários. Desde julho de 2020, tem mais entradas do que saídas de beneficiários. Os dados de julho de 2022, comparados com o mês anterior, indicam um aumento de 3 pontos percentuais na inadimplência, que foi de 10%, o que a ANS associa ao efeito da data de vencimento coincidir com o final de semana. Governo já pagou 6 bilhões de reais do chamado orçamento secreto. O governo federal pagou, antes do período eleitoral, 6,6 bilhões de reais do total das emendas de relator previstas para 2022. As informações foram levantadas pelo portal Convênios no sistema Siga Brasil do Senado Federal. Dos 8,3 bilhões de reais prometidos para este ano, cerca de 91% já foram quitados pelo governo com as emendas de relator. Essas emendas são alvo de críticas devido à falta de transparência para que se possa identificar quem é o autor, tal qual acontece com as demais modalidades de emendas parlamentares, onde é possível verificar o responsável por direcionar os recursos a estados, municípios e entidades da União. O governo conseguiu liberar boa parte dos valores dias antes do prazo final estabelecido pela lei eleitoral, apesar de ter havido bloqueios pelo Ministério da Economia antes das eleições. A lógica se assemelha ao que acontece em quase todos os finais de ano, época em que os parlamentares, gestores, prefeitos e governadores cobram do governo federal o empenho dos recursos públicos antes de 31 de dezembro. Nos 2 últimos anos, mais da metade do orçamento secreto foi empenhado neste prazo. Quem não faz isso poderá perder todo o dinheiro antes autorizado a ser gasto. No caso das eleições, os empenhos e pagamentos precisavam ser feitos até o dia 2 de julho, 3 meses antes do primeiro turno das eleições, conforme determina o regramento vigente. Os pagamentos realizados depois da data limite só podem ocorrer se estiverem vinculados a obras já iniciadas ou se os empenhos forem considerados urgentes de acordo com o estudo realizado pela Consultoria de Orçamentos da Câmara. Vale destacar que, com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias a partir de 2023, as indicações e a ordem de prioridade das emendas de relator serão estabelecidas também pelo presidente da Comissão Mista de Orçamento, e não apenas pelo relator. Todas as indicações deverão trazer o nome do parlamentar solicitante, mesmo que a indicação seja fruto de uma demanda de agentes públicos ou representantes da sociedade civil. No site do Portal de Convênios você confere os quadros que informam a execução de emendas por parlamentar e por subfunção, de acordo com os últimos dados atualizados do Sistema Siga Brasil. Acesse portalconvênios.com. CNM alerta para golpe envolvendo o CALC.
diversos gestores municipais têm entrado em contato informando que têm recebido informações de que a prefeitura estaria inadimplente e que precisaria regularizar dívidas para evitar irregularidades no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, o CALC. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, recebeu uma nota da Secretaria do Tesouro Nacional informando que se trata de uma tentativa de golpe. Sendo assim, a CNM reforça a importância de os gestores ficarem em alerta. Isso porque a Secretaria do Tesouro Nacional não entra em contato com estados, municípios, Distrito Federal, nem órgãos ou entidades para informar sobre irregularidades no CALC. Para saber sobre a situação no CALC, o gestor municipal pode consultar diretamente no sistema, onde são, inclusive, enviados os alertas. Dúvidas também são sanadas pelo Perguntas e Respostas ou o Fale Conosco constante no sistema. O CALC é um serviço que disponibiliza informações sobre a situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, estados, Distrito Federal e de organizações da sociedade civil, necessários à celebração de instrumentos para transferência de recursos do governo federal. O sistema reúne informações de diversas frentes, como da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, da Caixa Econômica Federal, entre outros. Ao obter a informação de irregularidade ou de pendência, o CALC reúne todas essas informações no extrato exibido em sua página. A União só pode transferir recursos financeiros se os gestores tiverem atendido às exigências constantes no sistema. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!